Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Seja bem-vindo ao Igreja Açores, edição especial de Natal. Neste domingo, 24 de dezembro, vamos conhecer as tradições das várias ilhas da Diocese de Angra e falar sobre as duas maiores ouvidorias, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. Mas tal como avançado na edição anterior do Igreja Açores, abrimos com a mensagem do Bispo Dom João Lavrador para este Natal 2017. Na mensagem enviada aos órgãos de comunicação social da região, Dom João Lavrador propõe um Natal com especial atenção a todos os excluídos e pobres. O Bispo de Angra relembra nesta mensagem todos os que são vítimas de um secularismo agressivo e intolerante. Deus fala no seu Filho. Esta é, sem dúvida, a mensagem que eu gostaria de lançar neste tempo de Natal, neste ano 2017. Celebrar o Natal é abrir-nos à contemplação do maior de todos os mistérios que envolve o homem e que se revela na encarnação de Jesus de Nazaré, o Verbo eterno de Deus que nasce na natureza humana. Esta celebração é antecedida de um tempo de Advento que, pelo seu próprio significado, pretende preparar e orientar a pessoa para viver em plenitude o culminar da sua esperança. Deste modo, as figuras de Isaías, de João Batista e de Maria de Nazaré, que marcam o ritmo do Advento, correspondem a realidades históricas e pessoais que devem merecer a nossa atenção e o nosso compromisso. Na verdade, o profeta Isaías insere-se num povo que vive exilado da sua terra, sujeito aos vexames dos povos opressores e que anseia por se encontrar com a liberdade e com a alegria e conforto da sua terra. Será que não vislumbramos algo de semelhante com a nossa cultura e com a nossa sociedade, nas quais tantas pessoas sofrem da sua falta de dignidade, da exclusão, de opressão e, sobretudo, vítimas de secularismo agressivo e intolerante, sentem-se exilados da sua comunhão mais profunda com Deus e com os irmãos? É neste contexto que urge o ressurgir de novos profetas que, a partir de uma séria experiência de Deus, projetem sobre a sociedade e a cultura de hoje a verdadeira esperança que anuncia que Deus continua a encarnar no seu Filho o Verbo eterno de Deus que se faz um de nós. Focando o nosso olhar em João Batista, sentimos a interpelação de um homem reto, de personalidade plasmada pelos verdadeiros valores, firme nas suas convicções, moldado pela experiência de Deus e que anuncia a presença de Jesus Cristo no meio de uma sociedade que se aliena no paganismo e se diverte no jogo das palavras e das ações que alimentam as paixões momentâneas, mas que escravizam o ser humano. Realmente, Jesus Cristo está no meio deste mundo, propondo-se construir o reino de Deus através de todos os homens e mulheres de boa vontade e sedentes de verdade, de justiça, de amor e de paz. Mas a singularidade da nossa experiência cristã, nesta época de Natal, tem de contar com a presença de Maria de Nazaré, mulher comprometida, de modo único, com a encarnação do Verbo eterno de Deus. Não poderá haver maior proximidade ao mistério de Deus e à sua revelação do que ser a mãe de Deus. Ela continua hoje na comunidade crente dos discípulos de Jesus Cristo e permanece firme junto ao seu Filho no percurso da história para nos acolher e nos indicar o caminho para um compromisso na comunhão de vida com aquele que nasce tão simples e pobre em Belém e quer continuar a revelar-se com presença amorosa junto da humanidade. Mas somos fortemente interpelados pelas figuras que envolvem a cena do nascimento de Jesus de Nazaré, na qual se destacam os pobres pastores e os magos estrangeiros. Ambos escutam a voz e, decifrando os sinais que lhes vêm de Deus, percorrem o caminho que leva à sua vida até junto do presépio. Deparamo-nos deste modo com a oferta de libertação que os pobres tanto anseiam, mas também com a resposta que a ciência e a razão humana procuram.
Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará à experiência da libertação autêntica e à verdade total, senão através de Jesus de Nazaré, que nasce na nossa humanidade. Este duplo desafio continua hoje e é alimentado na celebração do Natal. No contexto da cultura atual, existe dos discípulos de Jesus Cristo, isto é, dos cristãos, que ofereçam com gestos concretos a proposta libertadora a todos os excluídos e pobres que anseiam pela redenção das suas vidas e terão de ser, através do seu testemunho, sinais de Deus a orientar a inteligência humana para descobrir aquele que é a resposta a todas as perguntas que a razão humana coloca sobre o sentido da vida e sobre a condição do homem no contexto do mundo atual. A todos os diocesanos de Angra, que vivem no território dos Açores, e os que vivem na diáspora, a todos os que sofrem e são excluídos e que anseiam pela dignidade humana, e a todos os que se inquietam pela busca da verdade, exorto a percorrerem os caminhos que levam até ao presépio e imploro do Menino Deus que a todos abençoe. Faço votos de um santo e feliz Natal. O Natal é uma época rica em símbolos e ritos. Em conversa com o Igreja Açores, o padre José Júlio Rocha, professor de Teologia no Seminário Episcopal de Angra, falou de algum simbolismo multicultural que nos rodeia nesta quadra natalícia. O presépio, a árvore, os vários tipos de alimentos que vão ser utilizados ao longo da geografia da cristandade, o Pai Natal, as luzes, todas essas coisas, as luzes que vêm do céu e da estrela, do Belém, todas essas coisas têm um simbolismo extraordinário de Natal e são coisas que foram sendo tomadas daqui, dali, desta, daquela cultura, para a celebração da festa de Natal. E, portanto, é toda uma panóplia de coisas riquíssima. Portanto, o Natal é todas as celebrações do ano a mais ricas. A consoada e a ceia são, claro, sinónimo de família. A consoada traz consigo o valor da família, o valor da partilha. E, portanto, é uma ceia de alguma forma também, um bocado diferente, mas à semelhança da ceia pascal, uma ceia de tradições pagãs e tradições não propriamente cristãs, que se cristianizou. À volta da mesa senta-se a família, sentam-se os amigos, sentam-se os entes queridos a partilhar o alimento. E é interessante ver que uma das coisas que quase nunca muda é a emenda da consoada em vários lugares, desde o bacalhau aqui em Portugal até imensas outras emendas consoante os lugares da cristandade para onde vamos passando. E, portanto, a consoada também é um momento de reunião da família, à volta de todo o simbolismo de Natal. Portanto, nós sabemos que para os portugueses e para os açorianos especialmente, uma refeição tem um sentido muito especial. E esta é, por excelência, a refeição da família. Depois da refeição aparecem as ofertas. Antigamente era de madrugada, mas toda esta riqueza da consoada é uma riqueza que nós devemos continuar a aproveitá-la e a dar o sentido cristão do pão partido também nessa refeição. Relativamente à Missa do Galo, o sacerdote explica a sua importância e faz um apelo aos cristãos açorianos. Em nome do Galo, porque vem desde a Idade Média, fins da Idade Média, a cidade de Toledo, sobretudo, é a capital de Espanha, das Espanhas, ou de Castela, nessas alturas, as pessoas costumavam levar um animal, normalmente levavam um galo, para a igreja, que depois era dado a uma famílias pobres. E a Missa do Galo tem este sentido altruísta, solidário e caritativo que continua a ter hoje. Eu acho que essa Missa do Galo, a Missa da meia-noite, devia ser aproveitada por todas as pessoas cristãs para fazer uma espécie de compasso na noite de Natal. Dar o sentido sagrado a esta noite.
não ficarmos apenas pela consoada e pelas ofertas, mas uma vez que o Natal é uma festa que se está tornando melancólica, porque as pessoas esperam muito e fazem muito, mas ficam apenas pelo material. Nós ficamos apenas por comer e pelas ofertas. Demos o sentido cristão sagrado a essa quadra esta noite. E façamos um intervalo entre a consoada e as ofertas. Vamos à missa. O apelo de dar uma dimensão mais cristã à noite de Natal pelo padre José Júlio Rocha. Surgiu há sensivelmente 5 anos e já é indispensável na Paróquia dos Cedros. É a Missa da Aurora e obriga os faialenses a acordarem um pouco mais cedo, na manhã de 25 de dezembro. O padre Bruno Rodrigues, mentor da iniciativa, explicou a Missa da Aurora ao Igreja Açores. Foi uma ideia que surgiu na comunidade paroquial dos Cedros. A Missa da Aurora ela faz parte da liturgia de Natal. Temos a Missa da Noite, temos a missa da vigília, a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. E nós quisemos fazer esta experiência para saber se ela seria interessante, não é? Então celebramos a missa da aurora às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Uma missa festiva, no tempo de Natal, com essa alegria que o tempo envolve. E convidamos as pessoas, de facto, a vir, a estarem, a celebrar numa hora que não é muito habitual. E a minha primeira reação, ao meu primeiro pensamento foi, bom, isto não vai ter ninguém, vai ser algo que não traz assim mais novidade. Mas o que aconteceu foi que já passaram 5 anos e de um ano para o outro as pessoas continuam a perguntar se este ano vai haver novamente a Missa da Aurora. E o facto é que a Missa da Aurora tem tido uma boa participação, às vezes acima ou à volta das 70 pessoas. Depois, no final, é a única ocasião em que eu tenho de felicitar as pessoas e de desejar-lhes umas boas festas e um Feliz Natal e também lhes oferecer uma lembrança no final dessa celebração. O pároco chegou a sugerir este ano não celebrar a Missa da Aurora, mas a comunidade paroquial não deixou. Este é o 5º ano. Estávamos reunidos há 3 semanas atrás, ou 4 semanas, em Conselho Pastoral, a tentar definir os nossos horários para este tempo de Natal na paróquia de Cedros, Santa Bárbara. E ele disse, bom, este ano não vamos ter Missa da Aurora. E o facto é que as pessoas começaram a interpelar-me e a pedir que não a retirasse, visto que já era o 5º ano, e até a interpelação veio de jovens, de alguns jovens que disseram, bom, temos que manter, porque ela, de facto, é muito interessante e muito original. O próximo objetivo é a missa ser seguida de um pequeno almoço comunitário. Depois da celebração há sempre um grupo de pessoas que se juntam e reunimos-nos lá no café da localidade e tomamos o nosso pequeno almoço assim, mais animado e convivemos uns com os outros, é muito interessante. A proposta que já foi lançada, que já fui sugerindo, é que se calhar não este ano, mas se calhar nas próximas edições, promovermos um pequeno almoço comunitário em que logo assim pela madrugada estejamos reunidos, felizes, a partilharmos o nosso pequeno almoço, mas com um espírito cristão muito, muito fervoroso, passando pela alegria, pela partilha, pelo entusiasmo de sermos comunidade, porque isto também é muito importante, isto também marca a comunidade e marca o ritmo da comunidade. Uma missa celebrada numa hora incomum que pretende intensificar o sentido de comunidade na Paróquia dos Cedros. Na Ilha do Faial é tradição rezarem-se as novenas de Natal. Em várias paróquias, as comunidades celebram os 9 dias que antecedem o nascimento de Jesus. O padre Marco Luciano, ouvidor do Faial, explica as vivências do Natal na ilha. Já nem todas as paróquias podem fazer e celebrar, uma vez que realmente os párocos foram acumulando paróquias e realmente não é possível em todas as paróquias celebrar os 9 dias correspondentes precisamente à novena de Natal. Na Matriz da Horta, onde sou pároco, e também na Paróquia dos Flamengos, nós celebramos a novena de Natal, que
que são precisamente celebradas com a presença das pessoas, ainda com bastante participação. Nós temos as novenas orientadas precisamente para uma reflexão conjunta que é feita durante todos esses 9 dias, no fundo para preparar o Natal do Senhor. Este ano nós optámos por refletir ao longo de todos estes 9 dias nas figuras do Advento. As novenas têm cânticos e orações próprios. Durante estes 9 dias existem alguns cânticos, existem algumas orações que são próprias deste tempo e que é tradição nós fazermos. Recordo precisamente o Infante Suavíssimo, que é de facto um tema que fala precisamente da vinda de Jesus às nossas vidas, a imagem do Natal. É de facto algo que se canta em toda a Diocese, em todos os Açores. Existem várias composições feitas precisamente para este cântico chamado do Infante, um cântico ao Menino Jesus. E existem depois as outras partes que fazem parte da estrutura, vamos lá ver, e da tradição de cada lugar onde se realizam as novenas. Na freguesia dos Flamengos, a novena ainda é rezada em latim. O padre Marco Luciano destacou ainda as celebrações na paróquia da Matriz, com um novenário que envolve todos os movimentos da comunidade paroquial, com oferenda de bens alimentares para partilhar com os mais necessitados. No Pico, os tradicionais altarinhos do Menino Jesus foram mais uma vez colocados nas igrejas, ermidas e em algumas casas particulares. Uma arte carregada de simbolismo e com uma história secular, como adianta o padre Marco Martinho, ouvidor do Pico. Os altarinhos do Menino Jesus, na Ilha do Pico, é uma tradição muito antiga, em que foi colocado o trigo a revelhar e a ervilhaca para depois ser colocado no altar. O altar é uma armação que é feita, coberta com as rendas tradicionais do Pico, e as senhoras prendadas da ilha gostam sempre de apresentar as suas rendas para o altar do menino, em que é colocado a imagem do Menino Jesus, normalmente uma imagem do menino em pé, e depois com alguns degraus, assim está o altar com alguns degraus, termina com o menino em cima. Depois nesses degraus é colocado o trigo, a ervilhaca germinada e também a fruta da época, normalmente as laranjas e as tangerinas, principalmente, com as suas folhinhas, sinal da abundância daquilo que a terra nos dá e nestas alturas do Natal. Mas em algumas casas açorianas, o altar do Menino Jesus tem sido substituído pelo presépio. Pois, nas casas particulares, de facto, muitas pessoas fazem o altarinho, embora também nos últimos tempos o altar foi sendo substituído pelo presépio, em que antigamente não havia muitas figuras do presépio para estes lados, mas agora começam a aparecer e por vezes o presépio o altar, melhor dizendo, deu lugar ao presépio. Por isso, em muitas casas, não dizendo quase todas as casas, ou o presépio ou o altar faz parte da decoração deste tempo do Natal, lembrando o nascimento do Deus Menino. E o altar ainda se faz, mas o presépio julgo que veio trazer uma nova novidade a esta ilha. O ouvidor destacou ainda outras celebrações e tradições na Ilha Montanha. Uma coisa que destaco na ilha é que em algumas paróquias continuam a celebrar a sua novena de Natal, celebraram a sua novena de Natal, ou seja, durante 9 dias, com o cântico tradicional ao Infante Suavíssimo, foram, através da celebração da Eucaristia, prepararam o Natal na sua proximidade. Além disso, pela ilha, há alguns concertos que as filarmónicas, com os grupos corais realizam nesta época do Natal, e uma das tradições também da Ilha do Pico é no dia 1 de janeiro saem à rua, no final da oitava do Natal, no tempo do Natal, os ranchos de Natal, os tradicionais ranchos de Natal, a cantar as suas louas ao menino, a cantar as boas festas e os bons anos a todos aqueles que os escutam. Por isso, é uma tradição muito da Ilha do Pico, com os instrumentos de corda, e é de realçar os instrumentos de corda, o bandolim, o violão, a viola, são instrumentos de corda e as vozes que dão lugar a estes tradicionais ranchos de Natal, que iniciam sempre com um passo doble e depois com as suas várias saudações
desejando-os boas festas, um bom Natal. Os ranchos de Natal e os altarinhos do Menino Jesus, dois marcos identitários da vivência natalícia na Ilha do Pico. Os presépios de Lapinha são uma tradição cada vez mais vigorosa na região. Com maior incidência na ilha de São Miguel, também outras mãos, noutras ilhas, trabalham a arte que envolve vários materiais, mas que não dispensa as conchas ou as lapinhas. Maria José Brasil teve sempre queda para o artesanato, mas há 4 anos apaixonou-se pelos presépios tradicionais nos Açores. Houve um curso em São Mateus e eu participei no curso e gostei muito, eu gosto de fazer este artesanato e comecei naquilo e depois entusiasmei-me. Acho para mim que aquilo é uma terapia e pronto, e comecei a fazer, as pessoas aderiram a comprar e pronto, comecei a fazer para pessoas amigas e pronto, o ano passado é que pronto, as pessoas começaram a ver mais na internet e procurarem mais. Para quem na Ilha Terceira aprecia esta arte, pode encontrar estas pequenas obras de arte em alguns pontos da ilha, ou pode também encomendar diretamente na página de Facebook de Maria José Brasil. E há para todos os gostos e para todas as carteiras. Estou coletada, mas estou a incluir mais a pessoas particulares e agora na flor da ilha, em Coimbra. Eu uso muitas conchinhas, como é habitual, as conchinhas, as búzios, a cortiça e pronto, os bonequinhos. Mando buscar tudo, a cortiça e os bonequinhos, mando buscar tudo a ponta delgada e as florzinhas secas e depois faço os presépios cá. Muitas horas de trabalho dedicadas a retratar um momento imortal. Os presépios de Lapinha são uma arte presente em muitas casas açorianas. E neste Igreja Açores, edição de Natal, vamos viajar até às 2 maiores ouvidorias da Diocese, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. Começamos com a maior, com um dos mais veteranos ouvidores da Diocese de Angra. Padre José Constância, antes de mais, boa tarde. São quantos anos à frente desta ouvidoria? A primeira vez tive 7 anos e desta segunda vez, ou da segunda vez, 11 anos, e agora estou a iniciar um novo mandato de 5 anos. Como é que podemos caracterizar a ouvidoria de Ponta Delgada? A ouvidoria de Ponta Delgada territorialmente é grande, vai de São Roque até às 7 cidades, tem 55 mil pessoas, para além das que entram e saem todos os dias da cidade, para trabalhar, os turistas. É um tecido humano rico de vários pontos de vista, escolas, universidade, museu, hospital, hotéis, zonas de lazer. Porém, pode-se caracterizar também a ouvidoria no aspecto humano, socio-humano, cheio de desigualdades, um terreno humano cheio de desigualdades, pobrezas antigas e novas, desemprego, dependências, juventude, entre as quais está a droga, que reina aqui, infelizmente. Alguns têm abrigo e os que dia a dia até se concentram no campo de São Francisco, também assim passantes e problematizados. Acho que, caracterizando como pergunta a ouvidoria, encontramos um mundo plural, como por outras zonas da Diocese, é uma cidade plural, as nossas famílias já são plurais, é uma realidade secular, secularizada e secularista. A nossa realidade, podemos dizer que já não se revê imediatamente no Evangelho, nem naquilo que a Igreja diz. É verdade que somos de uma matriz cristão-católica, mas a realidade está muito diversificada. E neste momento passamos até aquilo que alguém chama, por relação ao individualismo ligado com a problemática da família, aquilo que podemos chamar uma saturação indiferente, que leva as pessoas saturadas não a verem a realidade, mas a refugiarem-se no seu individualismo. Temos, portanto, aqui um grande desafio, nesta ouvidoria, creio que em todas as nossas ouvidorias, estou a falar pela nossa, pela minha, o desafio de saber ler e interpretar esta nova realidade, este mundo que está a surgir, problematizado. Estarmos com as pessoas,
estar com estes problemas, mas também estar contra, sermos capazes de denunciar os males que estão a crescer no nosso meio e propor alternativas. Isto para caracterizar assim o breve e a nossa ouvidoria de Ponta Delgada. Portanto, os desafios são muitos. Tem alguma solução para esta leitura da ouvidoria e da sociedade em geral? Há alguma forma de saber ler os cristãos nos dias de hoje? Eu creio que a leitura crente da realidade é difícil de se fazer. Pode-se fazer de muitas maneiras, desde a leitura orante da palavra de Deus que ilumina a vida, até a maneira como a evangelização é feita, a pregação e a catequese, que iluminam as realidades da vida, até àqueles que trabalham na comunicação social e que se dedicam a uma leitura dos problemas atuais do trabalho, do desemprego, do desenvolvimento, à luz da doutrina social da Igreja, a doutrina social da Igreja também concretizada, não só na vida dos cristãos que estão no mundo, como também numa leitura e haver o cerne da doutrina aplicada, enfim, e sobretudo uma realidade que se mexe dia a dia. E também este aspecto que me parece interessante, que é ver que antes de nós agirmos no mundo, já Cristo está lá, já Deus está lá. Esta coisa de dizermos, Deus não está no mundo. Deus está no mundo, não está no mal nem no pecado, mas está presente no mundo, precede-nos até antes das nossas ações. Mas isso era um discurso longo. Soluções rápidas não há, caminhos, há procuras, há sempre uma alternativa também. Quais são os maiores desafios de uma ouvidoria maioritariamente urbana, menos rural e mais urbana? Eu creio que os desafios da ouvidoria de Ponta Delgada, que é uma ouvidoria grande, a realidade complexa, em parte são os desafios de todas as 17 ouvidorias da nossa diocese. Os problemas são transversais no mundo, no humano dos Açores e, portanto, de certo modo, também são desafios que estão nas outras ouvidorias. Mas agora estamos a focar esta igreja, a igreja presente neste território, nesta realidade humana, está organizada em 18 comunidades cristãs e um santuário. E está organizada em 3 zonas pastorais, zona pastoral da cidade, periferia e oeste. Tem 24 padres, alguns deles idosos e doentes, e outros em situação de apresentação, mas colaborando. Temos 20 movimentos, temos equipas pastorais da catequese, da família, jovens, etc. Seguimos as orientações diocesanas, temos um programa pastoral de atividades para cada ano, temos o boletim da ouvidoria e o site da ouvidoria, temos a equipa de padres e temos o Conselho Pastoral da Ouvidoria que, trabalha. Agora, pegando exatamente na pergunta que me faz, qual é o desafio? Eu estava a dizer que é comum às outras ouvidorias, mas creio que o desafio, que é também já uma tarefa na qual nós estamos empenhados, é a passagem dolorosa, eu diria passagem dolorosa e difícil, de uma pastoral tradicional, eu chamaria pastoral de pirâmide. Pastoral de pirâmide é a pastoral onde o padre, na paróquia onde está, é como que um vértice para ideias, juntamente com outras pessoas, e que são realizadas com os seus colaboradores. Passagem desta pastoral assim, braço clerical, de uma pastoral sinodal, é uma grande tarefa, um grande desafio. Estamos a tentar realizá-la. A pastoral sinodal é a pastoral onde os cristãos são todos desafiados a serem agentes ativos e não simplesmente destinatários daquilo que se propõe. Uma coisa é ser, agente ativo da pastoral que se faz na paróquia, da ouvidoria. Outra coisa é sermos destinatários. Propõem-nos programas e a gente tenta cumprir. Creio que um grande desafio na nossa ouvidoria é continuarmos neste caminho, de passarmos de uma pastoral mais tradicional para uma pastoral sinodal. Diríamos que esta ouvidoria é rica em religiosidade popular, as paróquias têm os conselhos pastorais, há muitas iniciativas, mas cá está o desafio é passarmos por uma igreja de circunferência, comunidades, referência, onde
A Igreja presente no mundo é construída, pensada primeiro, decidida e realizada por todos, padres, religiosos e leigos. Creio que este é um grande desafio que temos à frente, para além de outros que se situam mais na perspectiva do trabalho deste ano, que é o trabalho da pastoral social e da juventude. Não sei se quer que eu diga alguma coisa neste sentido. Sim, íamos falar dessa questão. Uma ouvidoria grande tem um pouco de tudo em maior. Portanto, suponho também que os focos de pobreza na ouvidoria de Ponta Delgada sejam bastante preocupantes. Pois eu já disse no princípio, de facto, há aqui grandes desigualdades, há pobrezas antigas e novas, com as tensões próprias que isto criam, há bolsas de pobreza, há gente sem abrigo. O que é que estamos a fazer? Estamos a seguir a linha da Diocese, que é, de facto, partilha, vem e segue. No fundo, pastoral social, no fundo, a opção pelos necessitados, sejamos claros. Não é fácil, mas termos, não só neste Natal, mas durante todo este ano, a opção pelos últimos, pelos mais necessitados da nossa ouvidoria. Neste sentido, estamos a reforçar aquilo que é de pastoral social e que há em cada paróquia, em cada zona, talvez com realce para as paróquias da cidade, para as 5 paróquias da cidade, que estão, digamos, num caminho, cada pároco, os párocos e leigos, e os técnicos que estão ligados aos centros sociais paroquiais e não só, num projeto de resposta integrada, de facto, às necessidades maiores da cidade, no que diz respeito à pobreza infantil, aos idosos, etc. É interessante o caminho que a cidade está a fazer, sem desmerecer aquilo que se faz na periferia ou na zona oeste, cada zona com o seu cambiante. Parece-me um caminho bom que estamos a realizar, ainda que com muitas dificuldades, porque, de facto, sentimos muitas vezes impotentes para responder aos muitos problemas de uma ouvidoria grande como esta e com imensos problemas, como disse. No que diz respeito à juventude, estamos com um certo entusiasmo, digo certo, com um entusiasmo para a Assembleia Pastoral, que 19 e 20 de junho se vai realizar naquela linha do ritmo do sínodo e também em ordem ao Congresso dos Jovens que vai haver na nossa Diocese no final de junho. Portanto, neste momento está um inquérito um desdobrável que sensibiliza todos os jovens e movimentos juvenis e outros para a Assembleia Pastoral, e há um inquérito que põe ao de cima como é que estão os jovens hoje, aqui, os seus problemas, como é que se sente a Igreja e querem fazer uma Igreja jovem. Portanto, é um momento forte neste ano que é muito tocado pela juventude, dado que caminhamos para um sínodo. É, que me parece, de mais relevante no aspecto da pastoral, quer social, quer na pastoral juvenil. Voltando à questão da alteração do conceito de igreja, do conceito de pirâmide para o conceito mais circular, a igreja no mundo e nos Açores está preparada para esta mudança? Eu creio que não diria que é um novo conceito da igreja, é o conceito conciliar da igreja mistério, que se aproxima do mundo e que se torna povo de Deus. Portanto, é uma igreja que sai do concílio como corpo de Cristo, criatura do Espírito, e, portanto, leva a que a paróquia se organize de uma maneira mais comunitária, mesmo com as dificuldades que tem, mas dizia-se, de facto, isto se está a realizar em todos os Açores, é? Queria saber se a Igreja nos Açores e no mundo, a Igreja Mundo, está preparada para esta alteração e está mentalizada para ela. Eu não digo que se está preparada, eu digo que se está em processo de renovação. O Concílio lançou-nos neste caminho e com recuos que tem havido, não estamos neste caminho. O Papa Francisco redimensionou, de facto, toda esta orientação da Igreja, na medida em que fala de uma Igreja inserida. Portanto, eu não diria se está preparada, se ela está neste processo, se as pessoas estão neste processo, se os padres estão neste processo, se os leigos estão neste processo, ou as religiosas. Eu diria que há uns que estão mais atentos, mais presentes ao mundo e mais
a colocar a Igreja no mundo, como são os leigos, e devem ser leigos, e outros que estão assim, seria talvez uma Igreja mais catequética, mais e só litúrgica. Eu diria que há várias velocidades, mas a orientação é esta, porque é a orientação conciliar, e na nossa diocese eu creio que sim, talvez devemos caminhar mais, do meu ponto de vista, quem sou eu para dizer, para um caminho mais sinodal, um caminho mais de conjunto, a pensarmos a pastoral de uma maneira mais em conjunto, mais escuta das realidades do mundo e das pessoas. Padre José Constância, o nosso tempo está a esgotar-se. O que é que as suas comunidades podem esperar de si, depois de tantos anos, dos próximos 5 enquanto ouvidor de Ponta Delgada? Sim, podem esperar, naturalmente devem esperar muito, não sei. Eu, da minha parte, quero estar com toda a ouvidoria. Eu defendo que, depois destes anos todos de ouvidor, que defendo o que deve ser o ouvidor. A ouvidoria não é só ouvidor. A ouvidoria são os padres, são os leigos, são os religiosos, são os movimentos, são as paróquias. A ouvidoria é um todo. O ouvidor entra neste todo. Não é o tudo da ouvidoria. Às vezes tem-se a ouvidoria como se o ouvidor fosse o tudo da ouvidoria, ou como a diocese, o bispo fosse o tudo da diocese. Não, o bispo faz um todo com a diocese. O ouvidor faz um todo com a diocese. Portanto, eu quero estar ao lado deste caminho desta Igreja, da comunhão diocesana, eu quero acompanhar, eu quero dinamizar. Não vejo a ouvidoria como uma instância, diríamos, de inspeção ou de controle, mas a ouvidoria como uma estrutura intermédia alargada, uma comunidade alargada, uma unidade pastoral alargada de grande dinamização e de grande resposta às realidades concretas do dia a dia. Gostaria de fazer isto na medida das minhas possibilidades e também dos anos que tenho, etc. Padre José Constância, um excelente Natal para si e havemos de conversar mais vezes neste espaço Igreja Açores. Muito obrigado e uma saudação a todos nas vésperas deste Natal. É também nosso convidado desta edição, o novo ouvidor da ouvidoria de Angra do Heroísmo, o Padre Ricardo Henriques. A ouvidoria da terceira foi dividida em Angra e Praia. Esta era uma necessidade urgente? Sim, era uma necessidade, porque a terceira, enquanto tal, é uma ilha que tem muita gente, tem mais de 50 mil pessoas, e, portanto, em termos de organização pastoral, tornava-se difícil. E então houve a proposta de reativar as duas ouvidorias, que estavam, digamos assim, suspensas enquanto ouvidorias, e tinha sido criada a ouvidoria da terceira, e então agora voltou-se à ouvidoria de Angra e a ouvidoria da Praia. Eu penso que sim. Estamos prontos para assumir este papel. Como é que podemos caracterizar a ouvidoria de Angra do Heroísmo? Pois, a ouvidoria de Angra, nas suas 19 paróquias, tem um tecido humano-social fundamentalmente aqui na cidade de Angra, é urbano, e depois tem também um tecido de caráter rural, onde as pessoas vivem no mundo rural, sobretudo do seu trabalho na pecuária, os que estão ligados à agricultura, à pecuária. Muita gente das freguesias também vem à cidade para prestar serviços na cidade. É claro, a cidade de Angra, sobretudo para esta zona do Grupo Central, é muito importante porque tem muitos serviços ao nível das secretarias regionais, é uma cidade de património mundial, tem, portanto, este património mesmo arquitetónico daquilo que é Angra enquanto cidade, enfim, tem os serviços, tem o hospital, tem também o polo de São Pedro na universidade. Tudo isto traz pessoas a Angra. E, por outro lado, também se vê que há uma tendência das pessoas se colocarem nas periferias.
E isso também traz outro tipo de problemas do ponto de vista humano, do ponto de vista do relacionamento das pessoas entre si. Portanto, nós temos a ouvidoria de Angra dividida em 4, não sei se queria que eu falasse zonas, disso. sim. Sim, está dividida em 4 zonas pastorais, que é a zona oeste, que vem desde os altares até à freguesia de Santa Bárbara, depois a zona da periferia, que vai desde as 5 Ribeiras até à Ribeirinha, aqui na periferia de Angra. E depois temos Angra Cidade, evidentemente, com as suas 5 paróquias, e depois as freguesias que abrange desde São Sebastião, Porto Judeu e Feteira e Ribeirinha. São as freguesias que constituem a Zona Leste. Naturalmente que o trabalho a nível da ouvidoria é um trabalho sobretudo de coordenação, porque as zonas pastorais funcionam como uma instância autónoma, de tal maneira que muitas destas zonas correspondem em dimensão a uma ouvidoria de uma ilha mais pequena, por exemplo, em termos de população e em termos do número de paróquias. Pelo que o ouvidor, neste caso, não tem assim um papel muito ativo, mas tem mais um papel de reunir os coordenadores e, sobretudo, penso que isso é muito importante hoje em dia, o pensar a pastoral, não é? Porque a pastoral, hoje em dia, tem que haver espaços para a reflexão pastoral. Pelo facto de a tarefa de evangelização, que é a primeira tarefa da Igreja, hoje em dia ser difícil. Quer dizer, dado os ambientes, nas escolas, etc., é muito difícil hoje em dia fazer chegar a palavra do Evangelho a todos. E eu penso que, pelo menos do meu ponto de vista, é esta reflexão a ser feita nas equipas de ouvidoria, sobretudo o clero, mas não apenas os padres, penso que é muito importante. Como é que se faz esta coordenação entre o tão urbano e o tão rural, que é muito presente nesta ouvidoria de Angra? Pois, quais são as potencialidades de ambas as características? Eu penso que cada zona tem a sua autonomia e penso que pode haver um aproveitamento de recursos no sentido de, por exemplo, uma formação que se faça numa determinada zona, ser possível também fazer noutra, porque não? Eu vejo muito essa possibilidade. Por outro lado, há aqui várias instâncias. A ouvidoria é uma instância da pastoral a nível diocesano, porque depois, evidentemente, que há o bispo, há o vigário episcopal para a formação, há o vigário episcopal para a zona centro, não é? Há a ouvidoria e há as zonas. Portanto, tudo isso são diversas instâncias, também naturalmente têm que estar ligadas e coordenadas entre si para que no terreno possa haver alguma atividade. Evidentemente que eu valorizo muito, e volto a repetir, a perspectiva da reflexão, sobretudo para nós vermos qual é a inovação, que inovações é que podemos, que eu também não sei, mas que inovações é que podemos ter para fazer chegar o Evangelho junto das pessoas, porque vê-se que, sobretudo, que há um grande afastamento, digamos, do modo tradicional de viver a fé e de celebrar a fé. Há um grande afastamento, sobretudo de novas gerações e de pessoas abaixo dos 50 anos. Nota-se muito aqui, pelo menos na ouvidoria de Angra, no mundo urbano aqui, nota-se muito um grande afastamento e, portanto, eu creio que é muito importante nós refletirmos sobre o modo como vamos fazer a pastoral na nossa ouvidoria. E eu, logo depois de ter sido nomeado ouvidor, eu fiz uma reunião com os coordenadores de zona e fizemos uma reflexão sobre um texto que o Sr. Bispo entregou aos padres após a visita pastoral à Ilha Terceira, e agora no dia 17 de janeiro nós vamos ter uma reunião com todos os padres da ouvidoria
que não apenas os párocos, mas os padres, porque temos que ver que estão à volta de 30 padres na ouvidoria de Angra, 15 são párocos e os outros não são párocos, são idosos também, ou são religiosos, ou são professores no seminário que não são párocos, mas temos uma quantidade assinalável de padres. E eu penso que a reflexão sobre a maneira como atuar, para além do habitué, para além do tradicional, eu penso que essa reflexão é essencial na ouvidoria. Sobre a questão da sua nomeação, e esta deveria ter sido a primeira pergunta desta entrevista, como é que acolheu esta nomeação de ouvidor de Angra do Heroísmo? Pois eu acolhi como um serviço, do mesmo modo que outros colegas têm prestado este serviço em mandatos anteriores. Mas sendo uma votação de colegas, tem um sabor especial. Sim, quer dizer, a votação hoje realmente recai, sim. Regras, o Sr. Bispo é que nomeia como ouvidor. O Sr. Bispo é que nomeia um padre ouvidor, mas costuma respeitar a indicação que o clero daquela zona, daquela ouvidoria dá, precisamente porque esse padre vai trabalhar com os padres dessa ouvidoria. E todos os ouvidores nomeados, garantia do Sr. Bispo, foram sugeridos pelos próprios colegas. Portanto, exatamente, foram sugeridos. Todos os nomes foram respeitados. Sim, pelo menos isso é uma prática comum. É uma prática comum aqui na nossa diocese. E, portanto, desse ponto de vista, pronto, é verdade que a pessoa... Pronto, eu aceitei. Não sei que se tinha perguntado mais alguma coisa. Não, agora quero saber os principais desafios e as potencialidades desta ouvidoria de Angra. Pois, para além daquilo que já é habitual fazer-se, eu creio que hoje em dia há um desafio muito importante, que é dar formação às pessoas, mas não àquelas que já vão sempre às mesmas atividades, mas tentar alargar o máximo possível, embora o modo de fazer isso é sempre difícil de descortinar. Eu vejo sobretudo aí a importância da formação e a importância também de aproveitar os valores bons que existem ainda em muitas famílias, e famílias, fala-se aqui de famílias que têm várias modalidades, que hoje em dia há várias modalidades de família, mas a família tradicional também ainda existe, embora já não na quantidade que existia antes. Eu penso que é muito importante a gente saber apostar naquilo que existe, quer dizer, o mundo como ele existe, as pessoas como elas existem, não é? Cristo e as pessoas, e o Espírito Santo, evidentemente, é que são a grande riqueza da Igreja. O resto são estruturas que estão ao serviço. E nós, muitas vezes, talvez um pouco no ar, por vezes temos muitos esquemas, muitas teorias no ar, mas a verdade é que é muito importante ir ao encontro das pessoas e das suas necessidades. E é a minha convicção de que uma das necessidades fundamentais é formar as pessoas, é ir ao encontro delas e digamos assim, potencializar aquilo que são as qualidades e as virtualidades das pessoas, dos leigos, quer dizer, para nem sempre tudo estar centrado à volta do padre, que é uma visão tradicional que ainda existe hoje em dia, não é? Se o Sr. Padre não fizer ou não tiver a iniciativa, ninguém faz. Tudo tem que partir e tudo tem de convergir para o Sr. Padre. Eu penso que isso é uma visão errada. Mas mesmo nós, muitas vezes os sacerdotes, também ainda temos uma visão muito paroquial. Quer dizer, o que interessa é a minha paróquia e o que está ao lado não interessa. Quando as pessoas, na verdade, já não funcionam dessa maneira. A gente vê na cidade, por exemplo, a Sé, onde eu sou pároco também. A Sé recebe muita gente que não é propriamente da Sé. Portanto, há aqui uma centralidade também da cidade. Na cidade há uma centralidade urbana que já não se compadece propriamente com aquele sentido de paróquia que muitas vezes nós na cidade ainda temos.
Quer dizer, assim, há quem diz que em Angra não viverão mais do que 12, 13 mil pessoas atualmente. E são 5 paróquias nestas 12, 13 mil pessoas. No entanto, parece que, tirando aqueles que são leigos comprometidos e que participam nas celebrações ao domingo e diariamente e ao sábado, mas tirando isso, as outras pessoas já não têm bem esta consciência rural de paróquia. E nós padres também acho que devíamos evoluir desse ponto de vista. Quais são os movimentos mais ativos nesta ouvidoria? Pois, os movimentos da ouvidoria de Angra não são leigos comprometidos. Não são propriamente movimentos de ouvidoria. Há movimentos diocesanos que também estão na ouvidoria de Angra. Por exemplo, o movimento da Mensagem de Fátima, os cursilhos de cristandade. São movimentos que também têm alguma incidência aqui na ouvidoria de Angra. Mas a ouvidoria enquanto tal não tem movimentos só próprios desta ouvidoria. Isso existe ao nível diocesano. Agora, eu penso que, enfim, tudo está relacionado. Se a gente for para uma visão tripartida da pastoral, evidentemente que o que está mais organizado em toda a diocese e também aqui, embora se deva questionar muito, é a catequese da infância e adolescência, embora hoje em dia ela cada vez é mais questionada porque não faz cristãos, porque a gente vê que depois do crisma não há uma ligação à Igreja. Não quer dizer que não fiquem valores cristãos, mas não há uma ligação à Igreja. E continuamos a ser uma das dioceses que tem mais crianças em religião moral e na catequese per capita. Talvez seja. Por acaso eu não tenho presente esses dados. Ainda assim não há esta continuidade? Não há. Olha, basta ver que, precisamente por causa de no próximo ano haver o sínodo sobre os jovens, não é, que o Santo Padre convocou, nós quisemos fazer uma reunião com os que se crismaram em maio aqui em Angra e convocámos pessoalmente, através dos catequistas que os acompanharam no 10º ano da catequese. Houve um contacto telefónico normal, feito através dos catequistas, e sabe que de 80 adolescentes não veio nenhum quis vir à reunião. Olha, o que é que isto vai entroncar? E estamos a falar de uma ouvidoria que também tem muitos grupos de jovens. Sim, mas estávamos a falar da cidade. Eu agora estava a falar propriamente da cidade. Isto para dizer o quê? Que o modo tradicional que nós temos de convocar e de promover determinados encontros talvez já não funciona. Temos que inventar, não sei como, outros modos de estar e de falar. E de fazer chegar. E de fazer chegar ao adolescente e ao jovem. Eu penso que sim. Padre Ricardo Henriques, o nosso tempo está a esgotar-se. O que é que as paróquias, as comunidades da ouvidoria de Angra podem esperar do novo ouvidor nos próximos 5 anos? Pois, isto é uma estrutura intermédia no conjunto da diocese, entre a paróquia e a diocese. Pois de mim podem esperar, dentro das minhas possibilidades, a minha disponibilidade, não é, para levar a efeito esta missão, daquilo que diz respeito à dimensão pastoral e também a ajuda aos colegas naquilo que estiver ao meu alcance, enfim, para um bom funcionamento da pastoral nas paróquias. Uma mensagem aos nossos ouvintes neste 24 de Natal? A mensagem é que realmente todas as pessoas, de novo, neste ano de 2017, possam sentir e possam viver esta proximidade de Deus na história, que é celebrar o nascimento do Menino Jesus. Obrigada, Padre Ricardo Henriques. Um excelente Natal para si e também igualmente para a os nossos Tatiana ouvintes. E para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Nós regressamos na próxima semana com o último programa do ano. Até lá, tenha uma excelente semana de boas festas. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese,
para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.